O estilo não, o clã Aburame. Alexandre, não fala comendo, né, Alexandre? Levou bronca. Puta que pariu, hein? Alexandre, na moral, Alexandre, você vai ficar comendo o episódio inteiro? Então... Porque, olha, sério, para de fazer merda. Mário, hoje você tá muito brava comigo, como eu, com razão, mas eu estaria errado abrir uma cerveja? Sim, você não tá merecendo. Puta que pariu! E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. E aí, gente, sejam bem-vindos para o 12º episódio do OVN Flashback. Eu sou a Mari, yo. Eu sou a Gabi, yo. Eu sou a Lei, yo. Salve, salve, rapaziada. Não tem piada hoje, não? Hoje não, hoje tamo mal. Ah, não, a Lei tem que ter piada, se vira. Quero nem saber. Anda, você tem 5 segundos. Eu vou contar, hein? Vamos lá. Eu posso mandar o Aline tomar no cu de novo? Não, piada repetida não vale. Inventa uma, não quero saber. A pressão. Tá vendo? É assim que a Luísa se sente. Você fica pressionando ela pra fazer desenho. É assim que o artista se sente. Você é o artista da piada e agora você vai ficar sob pressão também. Eu sou praticamente o Nego Di, né? Que o humorista é contra o humor, tá ligado? Sim, o inimigo do riso. Eu prometo que até o final do episódio eu entrego humor. Pode deixar. Tá. A gente é o @podflashback nas redes sociais, no Instagram, Twitter e no TikTok. Nós temos TikTok, nós somos jovens, sigam a gente no TikTok também. O meu é @marimmp_. O meu é @cacassenteio no Twitter, @cacassenteio.jpg no Instagram. Ali pode flashback no Twitter. Segue lá nós. Bocuto da massa. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer uma coisa que o Ali fala. O que a gente vai fazer hoje é abrir o Twitter do Obitudaime e ler os tweets. Sim, principalmente o passado dele. Era um episódio que a gente já queria fazer há um tempão. Era um episódio que o padrinho era pra estar participando aqui. A gente pensou nesse episódio pra ele participar, mas ele recusou a gente. Tal como seu crush recusa o seu amor e aí você fica traumatizado pro resto da sua vida. Foi isso que o padrinho fez com a gente. Tomou um toco. Tomamos um toco, mas tudo bem. A gente vai seguir, a gente vai se recuperar. Ele recusou a gente como o óbito recusa a realidade. Foi isso. Aí já teve isso, já tô entregando humor. Já fiz a parte. Pelo menos você tentou, né, Ali? Enfim, então a gente vai fazer um especial do Bibito, que o Ali já tava querendo fazer isso há um tempão, que é o personagem preferido dele, né? E um dos melhores antagonistas da obra, preciso dizer isso aqui. O melhor. Não é um dos melhores, é o melhor. O dono da obra. Tá bom, então. Vai lá, você tá claro. Hoje a gente vai começar o episódio com um questionamento, porque em se tratando de Bibito, é só questionamentos. E hoje eu vou perguntar pra vocês. Tem muita gente que fala que o Bibito ele foi manipulado a obra inteira pra fazer tudo o que ele fez. E eu quero saber de vocês se vocês concordam com isso, o que vocês pensam sobre isso. Cara, então, eu não acho que ele foi totalmente manipulado. Eu acho que muita coisa mesmo ele fez por vontade própria, assim, sabe? Bem consciente do que ele tava fazendo mesmo. Eu acho que a manipulação dele é em torno do objetivo dele. Porque o que o Madara fez foi ver que pra ele esse mundo não tinha esperança. Tudo que ele fez foi, tipo, toda a questão do próprio Madara forjar a morte da Rin, ele ser separado do Kakashi e etc. Foi pra que ele perdesse as esperanças sobre o mundo shinobi de forma geral. Então, aí ele foi manipulado de fato. Agora, ele matar o próprio sensei, invocar a Kyuubi na vila, participar do massacre do próprio clã, o Madara nunca disse pra ele fazer isso. O Madara fez um rascunho e ele completou o desenho. Então, eu acho que essa visão de ele foi manipulado parece ser mais um tipo de passação de pano que o fandom faz pra um antagonista que foi escrito pra ser um vilão, entendeu? E você, Ali, o que você acha? Então, cara, eu acho que o Obito, ele realmente, como a Gabi falou, ele não foi manipulado. A única manipulação que ele sofreu foi a quebra de realidade que ele teve. A mudança no interior dele, sabe? Tipo assim, de negar a realidade, de achar que, pô, eu morri, o mundo, a realidade que tá vindo aqui é errado. E só essa virada de chave que foi a manipulação que ele teve. Porque praticamente o plano todo foi ele que fez. Porque o plano do Madara era literalmente qual é?
cuida desse moleque aí com o Rinnegan pra poder me ressuscitar em algum ponto. Fé, morri. Tá ligado? E o Zetsu Negro aqui vai te dar um gás. Mas eu acho que essa foi a única manipulação que ele teve, que foi a quebra de realidade. Porque ele é muito influente toda a obra. Tipo, todo momento, as coisas que ele faz é muito por ele faz muitas coisas fora do plano de forma irresponsável, como por exemplo a invasão dos 5 Kages, tá ligado? Na reunião. Porra, ele meteu a bronca, entrou no bagulho e declarou guerra pros 5 líderes das 5 aldeias mais fodas que tinha, tá ligado? Eu acho que essa responsa que ele tinha era um diferencial que eu acho que só ele podia ter na obra, tá ligado? Eu não acho que ele foi manipulado por causa disso. Não, e outra coisa também, essa coisa do... Ai, o Madara mandou ele ressuscitar ele, não sei o que, sei o que lá. Até isso ele deu uma rasteira no Madara, entendeu? Então ele não tem como ter sido manipulado, porque ele mesmo deu uma rasteira do Madara. A gente vê no final da obra que ele nem tinha intenção de ressuscitar ele. O Madara foi ressuscitado pelo Kabuto. Então, tipo assim, o Obito, ele pegou o plano do Madara e tornou um plano dele mesmo. Entendeu? Então, acho que ele cumpriu totalmente o papel dele de vilão. E quando vocês acham que o Obito ele se tornou um vilão de fato? Porque depois da morte da Rin, ele tinha passado por um trauma muito grande, ele acabou matando pessoas ali, mas eu não considero que ele de fato era um vilão. Ele foi uma forma mais de reação ao momento que aconteceu ali. Quando vocês acham que foi a virada de chave pra ele se tornar de fato um vilão mesmo? Eu acho que o momento que ele mata aqueles ninjas da névoa e tem aquela cena horrível, que ele fala que ele tá no inferno, etc. Ele não é vilão ali, entendeu? Ele tava devolvendo o que os caras estavam fazendo. Ele tava no campo de batalha e ele devolveu os caras que sequestraram a Rin. Dentro do anime isso é aceitável, entre aspas. Mas, tanto é que ele passa por cima do Kakashi. O Kakashi, que foi quem matou a Rin, ele nem liga pro Kakashi ali, entendeu? Toda a decepção dele é sobre a realidade que ele tá vivendo mesmo. Não é nada pessoal contra o Kakashi, etc. Então, eu acho que o momento que ele ultrapassou essa linha de uma vítima, né, pra um vilão, foi quando ele invadiu Konoha. Porque, cara, aquilo ali que ele fez de pegar um bebê recém-nascido, ameaçar, quase matar o quarto Hokage, a mulher dele. Porque, assim, a Kushina, ele sabia que morreria se fosse traída a Kyuubi. Agora, o Minato, ele falhou totalmente de matar o Minato. Então, ele desistiu de matar. Quem matou, de fato, o Minato Kushina acabou sendo a Kurama. Apesar dele mesmo ter forçado isso. Então, assim, ele tava meio que foda-se ali. Só que a partir do momento que ele escolhe machucar pessoas que um dia já deram amor pra ele tá sendo um vilão. Não tem outra explicação pra isso. Eu acho que na cabeça dele não faria muita diferença do que ele tava fazendo ali. Ele pode devolver pro mundo tudo que ele sofreu quanto ele quiser, porque no final vai todo mundo dormir num sonho mesmo, entendeu? As pessoas que estão naquela realidade ali não vão nem lembrar disso. Eu acho que era essa mentalidade totalmente distorcida que ele tinha. Eu acho que Cara, acho que assim, um primeiro questionamento. Você acha que o Obito ele conseguiria realmente matar o Minato? Cara, eu acho que não. Nesse momento ele não tinha capacidade de matar o Minato, principalmente porque o que ele usa pra matar o Minato é o Kamui, né? E ele tava claramente muito amador usando o Kamui ainda. Realmente. E, cara, eu acho que não era nem questão de, tipo, ele fazia as paradas, porque depois a pessoa tá num sonho e não ia lembrar. Eu acho que ele fazia as paradas porque pra ele aquilo tudo lá não era mais real. Aquilo lá não era de verdade. Ele tava num pesadelo, ele não ligava mais para as coisas que aconteciam porque aquilo pra ele não existia. E ele ia criar a realidade dele. Então não importa o que eu faça aqui. Não existe as coisas que eu tô fazendo, sabe? Mesmo ele sofrendo, fazendo o que ele faz, porque todo momento ele sofre, ele tenta se negar da realidade pra ele sofrer menos, entende? Porque sempre foi um cara gentil, tá ligado? Sempre foi o Bibitinho Kids que a gente ama. Só que ele meio que tenta negar a realidade pra poder, porque ele não aceita as coisas, sabe? E eu acho que, assim, essa coisa do... ele tentou matar o sensei dele, tudo bem não, né? Mas, enfim. Sim, ele tentou fazer todas essas coisas, ele fez coisas terríveis, etc. Só que eu acho que a única que ele explicitamente fez, levou pro modo totalmente pessoal, assim, foi ele controlar o Mizukage e tacar o terror na névoa. Entendeu? Porque aquilo claramente foi uma forma dele devolver o que a névoa fez com a Rin. Fora isso, eu não acho que ele
tentou matar o quarto Hokage porque era o sensei dele. Acho que ele não considerou nada disso, entendeu? Ele não considerou que eram pessoas que um dia já fizeram bem a ele. Ele simplesmente desprezava todo esse modelo de mundo shinobi, entendeu? Toda essa ideologia de existir um Hokage, tudo isso ele desprezava. Então não era nada pessoal com o Minato. Era pessoal com o sistema em si. Bibita é anarquista, gente. Exatamente. E, cara, matar o seu sensei faz parte do currículo de vilão do Naruto. Tá ligado? Faz parte do currículo de Uchiha, de Naruto. Vale dizer que o Sasuke fracassou em fazer com os 2 senseis dele isso aí, entendeu? Ai, nosso menino Sasuke. Mas, pô, não é só Muito o tiro, não. incompetente. Não é só o tiro. O Nagatinho tá aí, pô, O vacilão. Orochimaru, gente. O Orochimaru, primeiro. O precursor. O Orochimaru correu para que as pessoas pudessem andar. O Orochimaru rastejou para que todos pudessem andar. Muito bom que não tem um episódio que a gente não fala do Orochimaru. Percebi isso agora também. Gente, protagonista faz assim, né? Não tem como passar despercebida essa diva. O Orochimaru, ele faz tudo nesse anime. Ele é desde tentar ser o Uchiha até tentar ser protagonista. Então ele é basicamente tudo. Eu ainda deveria chamar Orochimaru. Não, mas desde no episódio passado, como a gente chegou à conclusão de que o que faltava em Uchiha era um programa de mentoria com o Orochimaru, agora, pra mim, isso mudou completamente a minha visão sobre a obra. Então, tipo assim, tudo que tem de errado, eu penso, se o Orochimaru tivesse educado essa pessoa, se o Orochimaru estivesse lá pra aquela pessoa, isso não teria acontecido. Gente, se o Bibita tivesse sido treinado pelo Orochimaru, ele estaria muito melhor encaminhado. Também acho. Seria o vilão ainda melhor. Se foi longe demais, eu acho que nem eu consegui acompanhar essa agora, essa linha de raciocínio. Mas tudo bem. Tá, eu quero falar uma coisa. Eu acho que até essa coisa de... Porque eu acho que o Obito, ele é todo construído em cima de quebrar a realidade que ele vive, né? Inclusive, essa coisa dele ter vários nomes ao longo da obra, ele usar a máscara, é claramente um tipo de revolta contra o que ele tá vivendo ali, entendeu? Ele não faz questão de ser ninguém, como ele mesmo diz. Ele não quer ter um nome, porque ter um nome significa reconhecer que você é alguém naquela realidade que você vive. Então, é basicamente isso. Por isso que eu acho que ele é bem construído exatamente por ele ser um personagem totalmente adaptável. Porque a construção dele, o que ele pensa, a ideologia dele, bate totalmente com o tipo de coisa que ele faz, entendeu? Por que vocês acham que o Obito nunca tentou pegar o Sharingan do Kakashi de volta? E, inclusive, quando ele viu que o Kakashi tinha matado, entre aspas, a Rin, ele não se virou contra o Kakashi? Vocês acham que, tipo, ele só tava totalmente anestesiado? Ou ele foi o sentimento que ele tinha pelo Kakashi impediu ele de fazer aquilo, ou os dois? Deu tá dado, se perdeu tá relaxado, filho. Não vale pegar presente que deu, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que ele não se voltou pro Kakashi porque ele meio que não valia a pena, sabe? Ele continuou sendo aquele cara gentil, ele só negou a realidade. Por isso que ele não ligava de fazer as coisas que ele fazia. Só que ele não fazia nada além do que era necessário pro plano. Acho que a única coisa que ele fez que era além de ser necessário pro plano foi aquela visita que ele teve a Naruto no País do Ferro, tá ligado? Lá na neve. Foi a única coisa que ele fez por ele querer, sem ser necessário pro plano. Por mais que ele negasse a realidade, ele não ia sair metendo louco, foda-se, correndo pelado. Ele não tava tantando as ideias. Ele ia fazer um bagulho, só que ele desistiu, só que ele não ia também ficar se torturando a ponto o tempo todo, sabe? Eu acho que o controlar o Mizukage também foi um pouco fora do plano, porque aquilo pode ter ajudado em algum momento da estratégia dele, mas foi mais pela vingança mesmo. Mas eu não acho que, tipo assim, o Mizukage ele fez com vontade, ele fez com prazer. A maioria das coisas que ele fez, tipo assim, porra, tipo, ficar esculachando o Naruto o tempo todo na guerra. Aquilo ali ele fez com um negócio no coração, mas eu acho que o Mizukage, ele fazia parte do plano em parte, tá ligado? Ter uma nação e fazia parte do plano, até por causa também da Katsuki. Ele precisava da Katsuki como organização crescendo e como a base dela ficava na Vila da Chuva, que fazia perto, tá ligado? Ele precisava de uma nação, de uma vila que protegesse ou que pelo menos ajudasse, tá ligado? Que não corresse atrás da Katsuki. Mas o que inventar a névoa sangrenta lá do exame Chunin da aldeia da névoa tinha a ver com isso?
Então, existe uma grande controvérsia que o Kishimoto colocou aí, porque o que acontece? A névoa, ela tem essa fama de névoa sangrenta há muito tempo. Pelo que parece, precede a vinda do Obito ali, entendeu? Tanto é que se você for olhar na cena que ele mata os ninjas na névoa lá e encontra a Rin, blá, 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 nessa cena, o que acontece é que um cara vira pra ele e fala assim, um dos caras, né, fala... Você não mexe com a névoa sangrenta. Ele fala isso. Então, claramente já tinha essa coisa da névoa sangrenta, entendeu? A névoa já tinha essa fama. Então, acho que, dado que nos foi explicado na história, ele provavelmente só piorou a situação, entendeu? Mas, enfim, pra mim foi uma das consistências de roteiro do Kishimoto. Teoricamente, quem criou esse negócio do exame Chunin da névoa sangrenta foi o Obito, né? Pois é. Teoricamente, ele controlou o Yagura, que inclusive também é outra inconsistência, porque assim, o Yagura era Jinchuriki, teoricamente ele não cairia em Genjutsu. Isso aí não é tanto inconsistência, não, porque o Jinchuriki ele só não cai em Genjutsu se a Biju dentro dele espantar o Genjutsu, digamos assim. Tanto é que você olha The Last, o Naruto cai em Genjutsu porque a Kurama não fez nada quanto a isso, entendeu? Então depende muito do que a Biju vai fazer. E como a gente não sabe o quanto ele se dava bem com a Biju dele, a gente não sabe se ela teria essa cooperação com ele. Então isso não é tanto de consistência. Mas, assim, fica difícil entender até que ponto o Yagura era autoritário naturalmente e até que ponto ele tava no Genjutsu do Obito. Acho que pode, esse negócio de ser controlado também não é tanta inconsistência, porque quando no início do Shippuden, quando o Naruto encontra com o Sasuke lá depois de anos, e aí ele entra na cabeça lá do Naruto, no lugar em que a Kurama fica, a Kurama mesma fala que o Sasuke conseguiria controlar ela, poderia conseguir controlar ela um dia por conta do Sharingan. Então, tipo assim, o Obito ele já tinha Mangekyou Sharingan nessa época, né? O Sharingan dele já era bastante forte, então acho que isso aí faz sentido, sim. Aliás, muito bom, né? Que, tipo, ele usou e abusou do Sharingan e nunca ficou cego. Tem essa explicação de que é por causa das células de Hashirama, né, cara? Metade do corpo do Obito era feito de células de Hashirama. Inclusive, ele chegou a ter o Mokuton, o estilo madeira. Na parte que ele mata lá os ninjas da névoa, ele usa o Mokuton pra nunca mais, não sei porquê. O fato dele ter o corpo todo feito, adaptado pra isso, realmente acho que contribui muito, entendeu? Entendi, dona Gabi, muito bom. Aliás, acho que é pouco falado aqui e no geral, assim, que o Kamui. Gente, que porra de poder apelão é esse? Você não pode encostar na pessoa, simplesmente você não pode encostar. Cara, pra mim o Kamui, ele é muito absurdo, porque assim, o leque de coisas que você consegue fazer com ele é absurdo. Se você for pego no Kamui, seja lá como for, você não vai sair impune, entendeu? Mesmo que você saia dele, você não vai sair impune. Porque, tipo assim, o Minato, ele foi pego só um pouquinho só pelo portal, ele não chegou a ser levado pra outra dimensão e ele quase desmaiou. Ele falou que se ele continuasse sendo pego dessa forma, ele ia pagar. Então isso aí já mostra como que ele é apelão. E outra coisa também, o Kakashi depois mostra, né, uma outra funcionalidade do Kamui, que é você esquartejar as pessoas. Porque você pode muito bem abrir portais no meio do corpo da pessoa, se você quiser. Então, assim, é uma habilidade com um leque absurdo de coisas. E a única restrição que eu lembro, assim, que foi dada é que você não pode ficar intangível e usar o portal ao mesmo tempo, né? Você não pode abrir portais e ficar intangível ao mesmo tempo. Só que quando o Kakashi recebe os dois olhos, ele consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Então, assim, fica claro que se o Obito tivesse os dois olhos, ele seria um dos ninjas mais fortes do mundo só por ter o Kamui. Sem Rinnegan, sem porra nenhuma. Ele seria forte só por ter o Kamui. Eu, falando no Kamui, no uso do Kamui, gente, só eu que acho meio quebrada a restrição que teve na época que ele foi enfrentar Conan, que tipo, tem um limite de tempo e tal, que ele pode ficar intangível. Eu acho que ele ganharia da Conan mesmo sem o Izanagi, porque era só ele ir para outro lugar e ficar lá de bobeira até acabar a explosão. Então, mas a Conan burlou isso. Porque o que acontece? A Conan, ela descobriu que não tem como você ficar intangível e ir pra outra dimensão ao mesmo tempo, né? E totalmente pra outra dimensão ao mesmo tempo. Tanto é que a primeira explosão que ela faz, os primeiros papéis que ela tenta atingir ele absorve e eles explodem. Ou seja, o que ela fez foi dar uma alternativa que tá, você vai pra outra dimensão, ok, mas você vai explodir na outra dimensão da mesma forma. Tanto é que o que ele tenta fazer, ele começa a tentar... Ele primeiro absorve os papéis, porque ele subestima ela. E aí, depois que ele absorve os papéis,
ele, quando começa a explodir, ele vê que dá merda, ele tenta puxar tudo pra outra dimensão. Entendeu? Tanto é que acaba sendo explodido metade do corpo dele, a máscara até. A máscara quebra e ele perde um braço nessa brincadeira aí. O que ela faz ali, quando ela coloca ele no meio daquele mar, ou ele tenta sair, ele tenta sair pra outra dimensão. E aí, quando ele faz isso, ela gruda papel bomba nele, então ele não pode. Ou se ele sair, ele vai explodir na outra dimensão da mesma forma, porque ela gruda papel bomba nele. Ou ele começa a desviar desses papéis bombas usando intangibilidade, mas se ele fizer isso, ele vai ficar ali, entendeu? Então foi assim que ela burlou o Kamui dele. Ele não tem opção. Se ele for pra outra dimensão, ele vai ser explodido da mesma forma. Então ela deu a única opção dele ali é ficar ali. E aí eu acho que aí que eu tava falando, eu falei, fiz até uma thread no Twitter sobre isso, que a questão do que aconteceu nessa luta, pra mim foi a Conan falar a minutagem, assim, sabe, do tempo que ela ia ficar explodindo. Porque se ela não falasse que fosse 10 minutos, o Obito não teria como adivinhar que seria esse tempo. Mesmo que ele usasse o Izanagi, usasse as células do Hashirama pra aumentar o tempo de uso do Izanagi, ele não teria como saber se ele coloca o Izanagi programado para 5 minutos ou 15. Então, assim, eu acho que essa foi a questão do que ela perdeu ali, na minha opinião, pelo que eu li, assim. Foi o fato dela dizer o que ela ia fazer. O que deu tempo dele ativar o Izanagi. Cara, primeiramente, eu queria dar parabéns pra Gabi, porque eu não entendi metade disso quando eu vi e li. Eu não tinha entendido metade disso. E, cara, assim, acho que tipo assim, ela foi muito foda, mas ela perdeu porque ela é um personagem de shonen e você tem sempre que falar o que você vai fazer numa luta. Sim. Cara, é exatamente isso. Assim, eu concordo que essa luta foi... Sabe o que eu acho? Eu não acho que foi protagonismo, entendeu? Porque, assim, o Obito foi escrito pra ser extremamente apelão. Até o Izanagi mesmo já era bem... Não é nenhum tipo de justificativa do roteiro, porque a gente já tinha visto o Izanagi na luta do Danzo. Era bem óbvio que o Obito ia saber dessa informação. Eu já conhecia o Izanagi na luta do Danzo. Então, assim, seria até um pouco sem sentido ele não ter o Izanagi. Então, tipo, o que eu acho que o Kishimoto fez ali foi explorar a habilidade da Conan, entendeu? Porque a Conan ela é muito inteligente. Então, o que ele fez foi dar a ela a possibilidade de usar todos esses anos que ela conviveu com o Obito para ela criar uma estratégia para ela burlar o poder do Obito com base no que ela sabia. Ela sabia a minutagem, ela sabia qual eram os limites do poder. O que ela não sabia era o que ele nunca tinha mostrado, que era o Izanagi. Para mim, essa luta é muito bem descrita. As pessoas podem falar de protagonista enquanto quiserem, mas eu não acho que tem. O fato dela tentar um plano A primeiro, porque o Obito deixa claro que eles só sobreviveram, eram quase suicida ali. Ele salva ele e ela quando ele tenta absorver a explosão o mais rápido possível. Porque ela também sai totalmente cansada dessa explosão, ela quase morre junto. E ele fala que ele só sobreviveu porque ele conseguiu absorver tudo a tempo, os papéis a tempo. E ela só morre depois, né, entre aspas, porque quando ela acaba de realizar as explosões, ela tá sem chakra, ela tá zerada de chakra. Então o que o Obito faz é pegá-la por trás, né, perfurar ela, que ela já tava na forma dela humana de novo, ela não tava na forma de papel. E a partir disso colocar ela no genjutsu, blá blá, o que a gente já sabe que ele fez depois, né. Mas assim, tudo dependeu dela, o jutsu dela usar muito chakra, essas coisas assim, sempre deixou bem claro que isso foi o que aconteceu ali, entendeu? Foi uma das coisas que aconteceram. É foda não ser Uzumaki, né? É foda. Chakra faz uma falta. Sim. Infelizmente a Coro é uma menina comum. Tá convencida agora, Li? Eu tô mais do que convencido, agora eu entendi de verdade a luta. Você queria que o Kamui fosse perfeito, meu filho? Quer que ele não tenha fraquezas? Igual um certo personagem aí? Entendi. Aquele personagem, né? Qual o nome dele mesmo, Mari? O nome dele é Chino. Que homem. Meu Então Deus. aqui chegamos à conclusão de que até o Shino derrotaria a Conan, porque pra quem não sabe, aquela luta do anime foi filler. Não aconteceu no mangá. Por quê? Porque o Kishimoto não saberia explicar aquilo ali, como que a Conan ia derrotar o Shino. O Shino não, o clã Burami todo. Aquilo ali foi um delírio do estúdio enorme. Como vocês acham que o Shino venceria o Obito? Porque ele certamente venceria, mas como ele venceria? Ele ia enfiar um bicho no cu dele e estourar. E eu enfiar um inseto no cu dele, fazer ele crescer até explodir de dentro pra fora. Tal qual colocar uma formiga no cu do Thanos, que já explicamos aqui que o Shino fez isso na guerra.
Porque como vimos, né, naquela cena que o time 8 plus time 7 estão tentando desvendar o Obito, lá pra quando tá acontecendo a luta do Itachi versus Sasuke, e o Obito tá enrolando lá o pessoal da Folha enquanto essa luta acontece, o Shino, ele tenta prender o Obito de todos os lados, né? Porque ele não consegue, é porque ele não sabia que era um ninjutsu de espaço-tempo que ele tava usando. Então, eu acho que se ele tivesse essa informação, ele poderia pensar numa forma melhor. Falando sério aqui, sem essa piada do Shino base todo mundo, eu acho que o próprio poder do Shino é bem difícil, assim, com o Obito, porque, como eu falei várias vezes, o Kamui é counter pra muita coisa. Ele tanca muita coisa. E eu acho que pra o poder do Shino, mesmo que ele soubesse que seria um ninjutsu de espaço-tempo e tal, seria bem difícil, assim, dele contornar mesmo. Eu acho que, tipo, o Shino teria vantagem porque se ele tivesse a mesma tática da Konami de prender os bichos nele, pra mesmo se ele for, ele ter os bichos presos jogando chakra, ele teria uma vantagem maior do que a Konami porque ele não tem limitador de tempo. Ele não tem limitador do tempo da explosão. O bicho tá lá e vai ficar lá enquanto foda-se o tempo infinito. Tá ligado? Então acho que ele teria mais vantagem. E mais uma vez, Shino Deus. Gente, o Shino não perde pra ninguém. Todo episódio especial que a gente fizer agora vai ter essa pergunta. Como o Shino ganharia do tal personagem? Porque ele ganharia de todos. Ele ganharia de absolutamente todos. Mas eu também quero perguntar pra vocês. Eu perguntei pra vocês quando vocês acham que ele se tornou vilão, né? E agora eu quero saber o caminho contrário. Quando foi que ele começou a pensar, pô, tô fazendo merda, né? Acho que eu vou parar. E aí ele se converteu. Foi quando apareceu um flashback lá. Na guerra. O poder do flashback e do Pastor Naruto. Ele ouviu no flashback. Não, mas falando sério, eu acho que essa conversão dele, entre aspas, aconteceu a partir do arco do Pain. Sim, a partir do arco do Pain, incrivelmente. Porque ali o Pain e a Konan traem ele no final do arco. E aí você vê que depois daquilo, o Obito, ele fica muito... Aquilo mexe com ele, de certa forma, que ele fica, cara, por que caralhos o Nagato, que foi extremamente fácil de manipular, mudou de ideia? Por que ele ressuscitou aquelas pessoas da vila? Isso não faz sentido nenhum. Ele fica com essa coisa na cabeça, tanto é que na luta da Konan, ele pergunta pra Konan de novo isso. Ele fala, eu quero fazer uma pergunta pra você. Por que vocês me traíram? Ele não consegue entender esse poder do Naruto, entendeu? Essa coisa do Naruto converter as pessoas ou fazer ele resgatar o que elas já tinham de bom e tal. E aí, tanto é que todos os arcos depois disso vão reforçando, ele vai crescendo essa ideia nele. Encontrar com o Naruto pra ele é sempre um conflito pra ele. Porque depois disso, naquele arco da reunião dos Kages, ele invade, né, onde o Naruto tava pra poder encher a cabeça dele de falar sobre o Sasuke. Ele consegue. Esse arco é um dos arcos mais sofridos do Naruto e o Obito ajudou bastante nisso aí. E aí, o que ele faz é, tipo, ele olha pro Naruto e ele até fala que ele lembra muito o Hashirama. Apesar dele não ser o Madara, ele tava com a máscara do Madara nessa época, né? Ele tava com a alcunha do Madara aí. E aí ele começa a falar que ele lembra muito Hashirama e tal, e aí ele fica, tipo, ele fica muito intrigado nessa coisa do Naruto tentar ver o melhor das pessoas, sabe? Tentar entender e acreditar. O Naruto acredita muito no que... Ele não recusa a realidade. Porque a realidade dele é aquela ali. A Tsunade estava desmaiada, quase morta, os Sasuke tinham virado no Kenin, blá, 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 uma guerra iminente. E o Naruto, em nenhum momento, ele foge disso. Ele fica mal, obviamente, o arco todo dele ficando mal e tal. Mas o Naruto, ele não foge disso. Inclusive, quando ele vai atrás do Sasuke, né? Que o Sasuke tenta matar o time 7, etc. E o Obito tá lá de novo. Ele volta pra poder buscar o Sasuke, né? Porque o Sasuke não volta pro esconderijo. Ele foi lá conferir. E o Naruto tava lá. Então, ele vê toda essa coisa do Naruto falar com o Sasuke ouvir ele. O Sasuke foi a pessoa mais fácil, uma das pessoas mais fáceis dele manipular, ouvir o Naruto naquele momento, mesmo no ápice do ódio dele. Então ele vai presenciando tudo que o Naruto faz, ele vai presenciando. Então na guerra ele fica com muita raiva. Aquela coisa dele matar o Neji, começa a falar, olha, os seus companheiros, fala de novo aí. Fala aí de novo que você não vai deixar seus companheiros matarem. Fala essa merda aí de novo, que eu quero ver. Eu acho que aquilo ali foi um ápice da ira dele com o Naruto, entendeu? Porque o Naruto representa pra ele tudo que ele queria ser. Essa coisa de você usar o poder do Hokage, o poder de influência pra poder conquistar as coisas, é o que exatamente que ele queria ser.
E o Naruto representa tudo que ele queria ser, ele não achava que conseguiria. E, cara, eu acho que ele meio que entende que a única e a melhor forma de vencer o Naruto é tentando quebrar o espírito dele, tá ligado? E é isso que ele tenta fazer na guerra o tempo todo. Ele confronta o Naruto não só em habilidade, luta ninja. Ele confronta o Naruto toda hora com os ideais dele. Porque ele sabe que a única forma dele vencer o Naruto é quebrando o espírito dele. Só que ele se fode porque o Naruto ele é um protagonista retardado e ele não vai mudar de ideia, não importa o que aconteça. Ele vai estar lá, tô certo da Tebayo, pau no cu e vou continuar dando no cu e gritaria. É uma estratégia muito boa do Bibito. Mas eu acho que o Naruto e o Obito, eles se assemelham até além disso, porque, na verdade, o Naruto ele poderia ter sido um Obito, sim. Ele não foi por causa do Iruka. Porque o Naruto e o Obito, eles compartilhavam aquela pureza pelo mundo. O Naruto, inclusive, até mais velho, né? Porque o Bibito perdeu isso cedo, depois da morte da Rin. Mas eles compartilhavam essa pureza pelo mundo. E o Naruto, apesar de ter tido uma infância sofrida, ele não tinha perdido até a morte do Jiraiya. Ele não tinha perdido ninguém totalmente essencial na vida dele. Os pais dele perdeu, mas ele não chegou a conhecer. E quando ele perdeu o Jiraiya, ele não se perdeu porque ele tinha outras pessoas para amparar ele tinha base em outras pessoas também. O Obito não tinha isso. Quando ele perdeu a Rin, ele perdeu tudo. Ele tinha aquela avó dele que é filler, né? Que ninguém sabe quem criou o Obito. Mas o Naruto, ele poderia ter sido um Obito também. Ele não foi porque ele teve pessoas pra estender a mão pra ele, salvar ele da maldade do mundo. Mas eu acho que, tipo, as comparações entre o Obito e o Naruto vão muito além. Eles são muito parecidos. Vale falar também que você fez uma boa pontuação tão boa, mas tão boa, que no filme Road to Ninja, que é tipo um mundo invertido, o Naruto ele é o mascarado, que é o Obito. E parabéns, Mari. O Ale é muito, muito fãzinho. Ele assistiu todos os filmes de Naruto. Eu acho que essa questão também das semelhanças com o Naruto, né? As pessoas costumam falar que o Obito tem uma motivação muito fraca, né? Porque foi o gota d'água pra ele foi a morte da Rina. Só que eu acho que isso acontece porque a forma que o Kishimoto trabalhou esse background dele foi meio ruim, porque, como o Mario mesmo disse, a avó dele é filler. No mangá não apresenta muito bem qual é a história da família dele, como ele perdeu, se ele já nasceu sem pais. Por exemplo, tipo, acho que o mangá só deixa entender que ele teve pais, porque ele tem foto dos pais dele no quarto. Mas não fica muito claro qual é o backstory do personagem, assim, quem ele tem e tal. Então, o que a gente sabe é que a questão é que a Rin era, pra ele, não era só um interesse romântico, igual as pessoas costumam pintar. A Rin, pra ele, representava um tipo de esperança. Porque a Rin acreditava nele mais do que ninguém. A Rin era quem entendia ele. Se ele chegava atrasado no exame de Chunin, a Rin tava ali pra dar o certificado pra ele. Então, tipo assim, tudo de belo, assim, do mundo, toda a compreensão do mundo, toda a coisa que ele não teve, provavelmente, né? Porque o mangá não deixa isso muito explícito. Foi a Rin que deu. Porque a gente costuma dizer que a vida do Kakashi foi muito sofrida, e foi mesmo. A gente vê o quanto ele perdeu, o pai dele se matou e ele encontrou o pai dele morto e tal. Só que a vida do Obito também foi no meio de um campo de batalha. Todo o time Minato vivenciou a guerra, eles viram morte, eles provavelmente nasceram numa época que estava tentando se recuperar da guerra. Então, tipo assim, todo o contexto de guerra leva muitas pessoas a terem essa mentalidade. A gente já falou isso no primeiro episódio aqui. O mundo ninja, quanto mais ele tá ruim, mais as pessoas se apegam a coisas muito pequenas, entendeu? Mas elas viram um tipo de obsessão mesmo por coisas muito pequenas na vida delas. Então, a Rin, pra ele, representava exatamente isso, a luz desse mundo. Então, a partir do momento que alguém mata a Rin da forma que foi, porque a forma que foi muito mais importante do que ela ter morrido em si, é ali que ele perde a esperança, porque ele perde o símbolo dele, o alicerce dele, etc. Então, o que eu acho que o Kishimoto poderia ter feito, porque para ficar bem claro que ele é muito parecido com o Naruto até nisso, é que a Rin representa pra ele tudo que o Naruto criou de laço, a Rin representa pra ele isso também. Se tivesse explicado mais a forma que o Obito era antes de tudo, acho que teria sido melhor, assim. Isso tanto é verdade que nos momentos finais dele, a única coisa que ele pensa é ele só pede pro Kakashi proteger a Rin. É só isso que ele quer. Porque é exatamente isso que a Gabi falou. Ele espelhava na Rin
toda a bondade que ele acreditava que o mundo tinha, tudo de puro e bom que ele acreditava. E a morte da Rin, eu acho que mais do que o impacto de perder a pessoa que ele mais amava, foi o impacto de perder a inocência e a pureza dele. Foi o que a Gabi falou. Ela morreu em um contexto de guerra. Eles já viviam naquele sistema horrível, né? Que as pessoas tinham que se matar. E ela morre de uma forma muito violenta. Mesmo que ele tenha pensado que o Kakashi matou ela ali, ele entendeu que foi no meio de um conflito. Então, aquele momento ele representou todas as coisas que ele abominava. Ele perdeu a pessoa que ele mais amava e ele perdeu pra guerra, que ele odiava também. Sabe qual é a música que o Obito ele mais odeia? Ah, Explosão Tchacabum. Sabe por quê? por causa da Kono. E a Rin era uma bomba. Aí a música que ele mais odeia é a Explosão Tchacabum. Tá, foi muito forçado, mas... Alexandre, você é um momento mó delicado aqui, a gente falando com toda a seriedade, uma das cenas mais tristes do anime. O Alexandre me joga uma piada que nem de qualidade ela é. Tá, eu tô mal hoje, gente, perdoa. Tem que ser falado aqui também que o Obito fez escola de atores Wolf Maia, porque o personagem dele, Toby, foi impecável, merecia Oscar, entregou atuação de qualidade. Eu achei impecável a atuação dele. O que vocês acham? Eu acho que aquilo ali é o ápice da simulação dele. Ele é muito dissimulado. Não, sério, mas eu achei muito incrível. Porque, tipo assim, eu acho que o Kishimoto começou com uma ideia meio vaga sobre o que fazer com o Toby. Mas ele evoluiu isso pra manter uma consistência do que o que seria o Toby. Tanto é que quando ele vai pra caverna lá do Madara, o Toby era um dos Zetsus, né? Então ele basicamente copiou os trejeitos de um dos Zetsus pra transformar uma identidade dele. Então, tipo assim, existe até hoje essa discussão se era realmente o Obito imitando ali ou se era o Zetsu tomando posse, etc. E só de existir essa discussão, você tentar saber qual era o limite entre ele ser dissimulado, que a gente sabe que ele era, e ele de fato existir isso, etc. Só existir essa discussão já mostra como ele realmente é um personagem muito dissimulado. E eu acho muito maneiro isso, porque na novela do Itachi, inclusive, o Itachi descreve ele como um palhaço, ele parece um palhaço, sabe? Porque ele não liga pra nada aquilo ali, pra isso ele zomba de tudo, ele zomba das coisas que ele tá passando e etc. Pô, agora você me botou na dúvida se era o Zetsu branco ou se era ele. Cara, eu acho que era ele, na real. Eu acho Cara, que ele representou os trejeitos do Zetsu branco. Cara, eu acho que na luta do Deidara com o Sasuke era o Zetsu. Porque a habilidade que ele faz de entrar no chão e tal, aquilo ali é bagulho de Zetsu, não é bagulho de Kamui, eu acho. Não, ele entra no chão também, garoto. Na luta contra o Fu e o cara do Yamanaka, ele entra no chão várias vezes. Ele sempre entra no chão com o Kamui. Até na luta, quando o Sasuke tá lutando com o Itachi, que ele fica atrasando o povo, ele fica entrando e saindo da árvore. Pelo sim. chão. Não, eu acho que, tipo assim, o que denuncia que é ele é porque no momento que o Zetsu branco mesmo, né? O Zetsu branco / negro, vai avisar que o Itachi morreu, ele instantaneamente muda a voz. Tipo assim, ele tá falando, que surpresa! Ou não, entendeu? Ele muda, você consegue perceber é o único momento, acho que é um dos únicos momentos assim que ele faz essa transição perfeitamente, entendeu? Como se ele realmente estivesse zombando aquele tempo todo. Então, tipo assim, ok, eu acho que pode existir sim a influência. Até o fato de ele estar usando uma máscara baseada no Zetsu, ele ser todo construído a partir dele, pode existir uma influência a partir disso. Mas a obra não deixa entender que foi, tipo assim, que ele tá sendo controlado pelo Zetsu ali, entendeu? Então vai muito da dissimulação dele também. O Obito seria um ótimo participante desse podcast aqui, porque ele é fragmentadíssimo, igual a gente. Pois é, eu acho muito incrível essa coisa de se você abandona a realidade, você pode ser o que você quiser, entendeu? Ele já tava nessa questão. Eu acho que dá uma discussão incrível sobre personalidade. Cara, o padrinho, o Bitdame, ele falou uma parada na thread dele. Aliás, gente, leiam a thread do padrinho do Twitter, tá no fixado dele. O nome da thread é Obito Uchiha, de um ninja chorão a um ninja intangível, porque até mesmo a ovelha negra do clã Uchiha pode ensinar algo pra esse mundo ninja. Leiam essa thread do nosso padrinho, @obitodame, tá lá no fixado dele, ela é incrível. E aí, nessa thread dele, ele fala que a palavra Tobi, que é o nome que ele adotou, né, pro alter ego dele, significa salto ou pipa. E aí, existe um provérbio japonês que diz que um falcão nasceu de uma pipa, no caso, que seria Tobi Gataka Omu.
que significa que uma criança extraordinariamente talentosa pode nascer de pais normais. Isso mostra também que o Obito ele teve toda uma preocupação em criar essa identidade desse alter ego dele de forma extremamente estruturada. Tipo, ele não tem aquela personalidade à toa. Sim. Já que você falou sobre ir atrás do Obito Daime, eu acho uma coisa interessante falar sobre essa coisa de que a gente chama ele de ovelha negra dos Uchihas, né? Porque ele é ovelha negra dos Uchihas não só por ele não ser arrogante na infância. Porque, tipo, se você for olhar o Obito, uma coisa que ele difere do Naruto é que ele não é burro, no sentido de que ele não é habilidoso. Você vê os flashbacks da luta com o Kakashi, ele igualava com o Kakashi no Taijutsu. Então, assim, ele não era totalmente burro igual o Naruto. E mesmo assim, ele nunca realmente se exibiu por ser do clã Uchiha, como a gente vê os outros personagens fazendo. Essa coisa dele falar, um dia eu vou ter o Sharingan, era mais uma autodefesa dele do que, de fato, uma arrogância. E essa é toda a questão do Obito, porque ele é ovelha negra dos Uchihas porque ele não liga pro sobrenome Uchiha dele. Tanto é que toda a motivação dele do Tsukuyomi, de participar do plano, em nenhum momento tem a motivação de eu quero que isso aconteça porque vai ter o nome Uchiha. Um Uchiha fez isso. O Madara de verdade tem muito disso, né? O nome Uchiha, eu vou honrar o meu clã. O Sasuke todo é baseado nisso, muito o clássico, tipo, o sonho dele é restabelecer o clã e do clássico até o Shippuden, ele continua tendo um pouco dessa coisa, né? Ele só vai perdendo isso lá pro final e hoje em dia ele não liga tanto pra isso. Mas o Obito nunca teve essa motivação de trazer honra pro clã. O que ele fez de ter alguma relação com o clã é estudar aquela pedra lá, descobrir as habilidades e tomar pra si as habilidades do clã. Mas ele nunca se prendeu a nome, tanto é que... Por isso que eu acho que ele não teve dificuldade nenhuma em massacrar o próprio clã, porque era só mais uma coisa do cotidiano dele, não tinha nenhum tipo de vínculo realmente real com essa coisa do clã, entendeu? O que é até um pouco estranho, né? Porque, tipo, ele morava naquela vila e não... É muito estranho esse momento meio cinza da vida do Obito, em que não mostra ele tendo relação nenhuma com a família dele. Por que anularam essa parte da história dele? É estranho, né? Sim, é isso que eu tô falando. Faltou o que eu acho que o Kishimoto pecou aí, foi em mostrar mais sobre a família dele. Não foi só o Obito, tipo, a Sakura também, se mostrasse mais os pais dela, a motivação dela seria bem mais forte, sabe? A partir do momento que você mostra as origens do personagem, o público tende a se apegar mais a eles. Essa parada, tipo assim, do clã dele com o clã ele sempre foi uma ferramenta pra ele, não uma parada dele, tá ligado? Tipo assim, eu não sou o Uchiha, mas, tipo assim, eu, por ter essa ligação sanguínea, eu tenho ferramentas que vão me auxiliar nas coisas, tá ligado? Ele nunca pagou de Uchiha. E é muito bom que ele consegue ser o Ovelha Negra dos Ovelha Negra. O cara é brabo demais, não dá não. Sim. Sei lá, eu acho que tem vários motivos por ele ser chamado de ovelha negra, né? Mas essa questão dele ser totalmente prendido com o clã, pra mim, sempre foi uma coisa muito curiosa. Cara, ele, tipo assim, ele nunca foi essa parada de boot, tá ligado? Porque ele sempre teve muito talento. Ele sempre foi um cara que teve um leque de jutsu bom, sabe? Quando ele despertou o Sharingan, ele meio que na luta junto com o Kakashizinho, eles, tipo assim, eles ficaram igual, par a par, sabe? Eu acho que ele sempre foi um cara talentoso. Só que, pô, ele tinha que ser talentoso no meio do Kakashi, do Gai. É foda. É complicado, né? Sempre o good, but not the best. E sobre a questão dele ser líder da Akatsuki, uma interpretação minha é que a gente sabe que existe o Hokage e o Hokage das Sombras, né? E aí eu acho que ele e o Nagato funcionam um pouco como isso também. Porque o Nagato, ele é a cara da Akatsuki. Se você falar pra qualquer pessoa Akatsuki, a pessoa vai lembrar do Pain, instantaneamente, entendeu? Vocês não vão lembrar do Obito instantaneamente. Porque o Nagato é aquela pessoa que criou toda a filosofia que as pessoas seguem na Akatsuki, toda a conduta da Akatsuki. Então, de certa forma, ele seria a figura do Hokage ali. Porque ele é as aparências. E o Obito é a pessoa que faz tudo por trás. Então, o Obito seria o Hokage das sombras da Akatsuki, eu acho. Por mais que ele estivesse manipulando o Nagato e etc., algumas coisas ele fazia muita coisa pelas sombras. Eu tava falando com a Mari também sobre essa questão do Kisame. A questão dele mostrar o rosto pro Kisame é pra ganhar a confiança dele. Então, tipo, o Nagato teve uma função muito importante na Akatsuki. De verdade, eu acho que não anula nada que o Nagato fez. Mas o Obito foi o que sempre esteve por trás, o que garantiu que a Akatsuki não quebrasse totalmente antes dele completar o plano dele.
Ou seja, já vai Dona Gabriela comparar o Obito com o Danzo, né? Ela não pode ficar um episódio sequer sem falar do Fave dela. Ela tem um amor por esse homem, gente. Ela tá comparando o Obito com o Danzo. Quero que vocês percebam isso aqui. Eu comparei com o Danzo, nem falei Danzo aqui, você que falou. Você que Fala falou de uma Hokage cara da disso aí, que nem foi minha intenção colocar aqui. Não foi sua intenção racional, mas no seu coração ele tá sempre ali. Ele tá sempre ali. Ele sempre acha um jeito de sair. É muito bom que a Gabi ela fala com o coração, né? Quando ela fala do Danzo. Firmou malabarismo só pra deixar lá implícito. Vamos fazer um especial do Danzo, gente? Pô, pior Será que eu Danzo topo, era vilão sabia? mesmo? Primeira pauta do especial. Pior que realmente dá pra fazer um especial do Danzo. Vai ser o episódio preferido da Gabi. Eu acho que o Danzo não teve nenhum dedo na história do Obito, né? Foi o único vilão que ele não influenciou. Porque até o Nagato ele influenciou. Ele influenciou porque ele era um dos comandantes da vila da época, então ele ajudou a deixar o mundo pior. Então o Danzo ele sempre tem um dedo em alguma coisa. Se o mundo tava ruim, era culpa do Danzo em algum ponto, não quero saber. E eu queria falar também eu queria saber também de vocês sobre a relação dele com o Kakashi. O que vocês têm pra falar sobre isso? Que é uma das rivalidades mais icônicas, né, do anime. E mais bonitinhas, eu acho, porque eles influenciaram em tudo um na vida do outro. Desde que eles se conheceram até o momento, até hoje, né? Até hoje o Kakashi lembra do Obito quando ele vai tomar as decisões dele. Cara, então, o Kakashi e o Obito eles sempre tiveram uma relação que ela é muito bem trabalhada e desenvolvida. Eu acho que na luta que eles tiveram no Kamui, eu acho que foi o ápice do desenvolvimento da relação deles. Que antes, tipo assim, era um bagulho de flashback, meio implícito e tal, mas você consegue entender como eles se relacionam quando o Obito se expõe pro Kakashi, né? Expõe suas dores, suas dúvidas, suas incertezas. E aquela cena dele, tipo assim, tá ligado? Eu não sinto mais nada. O Kakashi meio que fura ele. Eu acho que é uma relação boa, mas uma relação de decepção. Uma relação que... Foda, né, fi? Eu só queria fazer um adendo aqui sobre uma coisa que eu acho incrível que o Kishimoto faz, que ele consegue conectar coisas pessoais dos personagens de forma imagética, de forma visual. Você percebe que essa luta dele, do Kakashi e do Obito, não poderia ser em outro lugar, senão dentro do Kamui. Porque o Sharingan, o Mangekyou Sharingan, o Kamui, é o que conecta eles à história inteira. A partir do momento em que o Obito entrega o Sharingan pro Kakashi, todas as decisões do Kakashi são baseadas em dedinho de Obito ali. Então, tipo, a última luta deles, o momento final deles, não poderia ser em outro lugar que não dentro do Kamui. Assim como a luta do Naruto contra o Sasuke não poderia ser em outro lugar que não no Vale do Fim, que foi onde Hashirama e Madara lutaram. Então, tipo, eu acho muito incrível esses detalhes, a atenção que o Kishimoto tem a esses detalhes de colocar esses elementos visuais para completar a história, para completar o roteiro. Isso é uma qualidade que eu acho que ele tem incrível. Isso mostra muito da expertise dele, assim, de unir roteiro, história, visual, essas conexões mesmo, sabe? E eu achei, tipo assim, uma coisa muito bonita sobre o Sharingan é porque muitas dessas rivalidades que o Kishimoto criou sobre elas a questão do Yin Yang, né? Você pode ser uma pessoa como, por exemplo, vou pegar o Sasuke e o Naruto como exemplo. Você pode ser uma pessoa fria como o Sasuke, que não sabe se expressar, enquanto o Naruto é mais caloroso e etc. Só que a rivalidade serve para eles tentarem ver o mundo com os olhos um do outro. Tanto é que todo o Shippuden é o Naruto tentando entender, o Sasuke tentando ver o mundo pelos olhos dele. Tem vários momentos que o Naruto começa a entender o que é uma vingança, o que é o espírito vingativo. E o Sasuke, quando acaba o Shippuden, ele promete pro Naruto que ele vai viajar ao mundo tentando ver o mundo com os olhos do Naruto. Porque só assim eles conseguem se entender e andar um do lado do outro e se conhecerem. O Kakashi e o Obito, isso foi criado a partir do olho porque é o símbolo de se você me dá o seu olho, eu consigo ver o mundo com os seus olhos. Entendeu? Tanto é que na guerra... É bem literal, né? É bem literal. Na guerra, quando o Kakashi tá naquela cena que ele tá em cima do Obito e começa a chorar as próprias mágoas, ele fala isso, ele fala, tipo assim, a decepção dele ali é porque enquanto ele tava tentando ver o Obito com os olhos que ele deu a ele, ver o mundo a partir do jeito que o Obito via,
o Obito do outro lado tava se corrompendo. É a questão do Yang de novo, né? O Kishimoto queria muita rivalidade em cima disso. Eu acho incrível como ele conseguiu basicamente construir uma história inteira baseada em relações de olho e de visão. Porque o que causa muitas das merdas que acontecem na história e muitas das coisas boas que acontecem na história são os olhos, né? É o Sharingan, é o Rinnegan, é o Byakugan. É o que constrói, é a visão. E isso de novo, né? É o visual, é o literal, complementando o contexto, complementando o roteiro. Eu acho que o Kishimoto faz isso de uma forma incrível. É uma das maiores características, uma das maiores qualidades dele pra mim. Sim. Falando sobre a rivalidade do Obito e do Kakashi, essa rivalidade é a partir do momento que, tipo assim, o Obito ele olha pro Kakashi e ele quer ser. Ele quer alcançar o Kakashi, ele quer a mesma coisa que o Naruto queria, né? Ele quer reconhecimento do Kakashi, ele quer que o Kakashi olhe pra ele e fale, tá, você é digno de ser um rival pra mim. Enfim, toda a força, ele admirava. Eu acho que a questão da rivalidade pro Kishimoto é porque envolve a admiração. Se você tem rivalidade com alguém é porque você quer que ou aquela pessoa alcance o seu nível ou você quer alcançar o nível daquela pessoa. E isso é um tipo de admiração. Então a rivalidade deles começa a partir disso e o Kakashi. O Obito representa pro Kakashi tudo que ele quer evitar. Porque o Obito é indisciplina, né? Quando ele perdeu o pai dele perdeu basicamente porque. Ele perdeu o pai dele basicamente porque o pai dele desobedeceu as ordens e etc. E ele vai criando um trauma a partir disso, né? Tudo começa a ser muito certinho pra ele. E o Obito vai de encontro a essa ideologia dele. O Obito é tudo que ele quer evitar lembrar. O Obito lembra muito o pai dele. E o momento de quebra dessa rivalidade é quando o Minato explica pro Obito a história do Kakashi. Então, quem começa a quebrar essa rivalidade é o próprio Obito. Porque a partir do momento que o Obito começa a entender o Kakashi, ele sabe como agir com ele. Tanto é que o primeiro passo para o bom relacionamento entre eles é o Obito chamar ele de capitão. O Obito, no momento que ele chama ele de capitão, ele reconhece que existe uma hierarquia ali entre eles e o Kakashi não é nenhum bosta, digamos assim. Ele dá um voto de confiança pelo Kakashi, por mais que o Kakashi pegue muito no pé dele, ele dá um voto de confiança ali pra ele. Então o Kakashi recebe aquilo muito bem, porque nessa missão, por exemplo, depois disso, eles se dão muito bem, eles trabalham em conjunto. Infelizmente, a Rin foi sequestrada, mas eles trabalham muito bem em conjunto. Então, tipo, pra mim, a quebra dessa rivalidade começa a tornar uma amizade puramente verdadeira. Tipo, a rivalidade sai da frente da amizade, é nesse momento, entendeu? O Bibitinho é a melhor criança do anime, né? Criança bonitinha, educadinha, perfeito. Sim. Ele era doido igual o Naruto, mas não chega a ser tão responsável quanto o Naruto. Diferente de certas pessoas, ele tratava bem os idosos, né? O Danzo ele trataria Eu tenho bem. muito a O aprender. Obito trataria o Danzo bem. Eu tenho muito a aprender com o Bibitinho. Eu achei muito bom o Kishimoto dedicar, porque essa história do Obito e do Kakashi foi um capítulo separados, né? Pra ele explicar isso. Achei muito bom ele tirar capítulos pra explicar detalhadamente toda a relação deles. Como ela foi realmente cortada no momento que ela tava no ápice, assim, sabe? Cara, o Kakashi, ele defende ali o Obito. As pessoas, acho que as pessoas acham como se o Kakashi tivesse defendido o Obito querendo o Sharingan dele ali. Eu já acho ele querendo aquele Sharingan ali. Enfim, mas hoje não, o jeito que eles trabalham em equipe ali, um olhando para as costas, um vigiando as costas do outro, eu achei muito bonito, sabe? O Obito vendo ali, o Obito entendendo o significado da espada do Kakashi, que era do Sakumo, é muito bonito também. Então, o final desse Gaiden, pra mim, mostra muito a amizade deles ali. Tanto é que quando o Obito morre, o Kakashi fica absolutamente. Nossa, ele fica muito mal. Eu acho que a morte do Obito talvez tenha influenciado mais a morte do Obito tenha influenciado mais o Kakashi do que a morte da Rin. Bem mais, assim. Por mais que ele tenha matado a Rin sem querer e tal. E claro que tem muita culpa dentro da amizade deles também, né? Porque o Kakashi era o capitão da equipe. E também porque ele não conseguiu manter a última promessa que ele fez pro Obito, né? Ele se culpa muito por... A única coisa que o Obito pediu pra ele foi pra ele proteger a Rin, e ele não conseguiu fazer isso. Pois é. Ele passa o resto da vida tentando consertar o jeito que ele era, né? Tentando ser uma pessoa melhor, exatamente pelo Obito. Por mais que o Gai também influencia muito nisso, porque o Gai, ele tira ele da zona de conforto, né? Tipo, o Kakashi começa a virar um pouco certinho de novo depois, mas enfim, ele muda, existe uma mudança do Kakashi aí nessa época. Ele se isola e tal.
Mas ele tenta não cometer o erro que ele cometeu antes de não salvar os amigos, de não colocar a amizade na frente e tal. Eu concordo que tem muita culpa, assim, nessa amizade, mas eu acho que a culpa não passa na frente da amizade. Tanto é que quando o Obito volta pro caminho do bem, o Kakashi volta a zoar ele de novo. Achei isso engraçado. Tipo, como se o Obito não tivesse feito nada, entendeu? Tipo assim, ele só tira a postura dele quando o Obito tá apagado, ele não pode ver que ele, que ele tá sendo legal. É engraçado isso. O Naruto e o Kakashi passam um pano pro Obito que eu nunca vi, pelo amor de Deus. Não, eles são muito adeptos do tem passado triste, tem carisma, a gente deixa passar, pode fazer o que quiser. Gente, foi muito triste pra mim ver o Kakashi totalmente arrasado na guerra, vendo. Gente, ele ficou sério, deve ter ficado 5 episódios. Obito, você tá deixando comigo, Obito? Fala comigo, Obito, pelo amor de Deus, amigo. Pô, amigão, foi mal, fala comigo, vamos voltar aqui a broderar. Obito, eu acho que é só impressão minha. Pode ser só impressão, mas eu acho que você tá chateada comigo, Obito. Eu fiz alguma coisa. É essa sensação que eu tenho do Kakashi da guerra. Gente, pra mim era pra mim que só foi muito fã do Kakashi, pra mim era um misto de caralho, para de ser cadelinha de um tia e zoar ele ao mesmo tempo, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo ficar muito triste com... Porque, mais uma vez, ele tá vendo uma pessoa que ele gostava se corromper, né? Ele já tinha visto o Sasuke também. O Sasuke, cara, não parece, mas o Sasuke virar no Kenin pro Kakashi foi um arraso, assim, sabe? E aí ele vê mais um amigo dele virando no Kenin. Nossa, gente, a história do Kakashi é absurdamente triste. Kakashi, tadinho, né? Ele sofreu muito. Porque, porra, ele não se dá bem com liderança. Kakashi não se dá bem com liderança. Ele vai ser capitão do time e morre, gente. Ele vai, você tá responsável por cuidar dessa garota. Garota morre. Você tem que cuidar desse emo revoltado. Emo fica mais revoltado e vira no Kenin. Ele não sabe lidar. Olha só, você para de culpar o meu filho pelas circunstâncias dele que ele foi imposta, tá? Você cala a boca, seu fã de Obito do caralho. O fã de Obito que não queria recitar o Madara e acabou sendo recitado. Foi lá pegar a Kyuubi na vila e acabou quase perdendo um braço e quase morrendo e não pegou Kyuubi nenhuma. Você tá responsável por cuidar dessas 3 crianças aqui? Desmaia. Aí é difícil, né, Ale? É difícil. Eu vou sair desse podcast. Eu acho que pra deixar a Gabi mais puta é só falar com a Gabi Pedra. Pedra, Gabi. Olha a pedra, Gabi. Gatilho. Enfim. Ela não tá achando graça, Alexandre, para. Ela tá ficando triste. Só pra encerrar, né? Uma coisa que eu queria que tivesse acontecido é que o Kakashi virasse Hokage com pelo menos um Sharingan, né? Que aí seria, tipo, essa coisa do... ele vira Hokage com um pedacinho do Obito perto dele, entendeu? E aí, porque, querendo ou não, cara, ele só virou Hokage porque o Obito fez parte da vida dele. Por mais que ele tivesse influência do time 7, do Gai, bastante, influenciaram muito a vida dele, mas o laço dele com o Obito foi uma coisa que aconteceu lá na infância, eles tiveram um momento de máxima amizade ali e aquilo foi levando pra vida toda. Então, tipo, o fato dele carregar o sonho do Obito, porque o Obito queria ser Hokage, mas ele que vira, de fato, é uma coisa muito bonita, eu acho. Ele não precisa do Sharingan do Obito pra virar o Hokage Gabi, porque ele já tem uma coisa do Obito com ele, que é o coração. Então ele virou o Hokage com uma coisa do Obito. Que hora que ele pega o coração do Kakashi, do Obito? Quando eles se conhecem, assim que eles se conhecem, eles começam a se amar. Entendi. Cada tapão, aquela luta lá deles, nossa, que amor, cada tapão, cada porradão. É assim que se demonstra amor no mundo ninja, respeita. Entendi. Então o Itachi esteve sempre certo, né? Olha aqui, esse é um assunto delicado, eu não quero falar sobre isso agora. Bom. E pra encerrar o episódio de hoje, vou perguntar um negócio aqui, eu quero que vocês respondam com muita seriedade, tá? O Suzano era do Kakashi ou do Obito? Kakashi. Justifique sua resposta. Pra mim é bem simples. O Obito deixou claro, transparente, que estava dando os 2 olhos de presente pelo Kakashi se tornar Hokage. Presente é presente. Se você dá um presente pra alguém, o presente é da pessoa. Então é dele, porra. Eu falei o Bito de sacanagem. É tão do Kakashi que a porra do Suzano tem a mesma cicatriz do Kakashi.
Eu falei de sacanagem, Obito, porque realmente é do Kakashi, tá ligado? Tem a cicatriz todo o design do Kakashi, tá ligado? É, cara, tipo, o Kishimoto claramente fez um fanservice pros fãs do Kakashi, e, enfim. Porque já era uma coisa que as pessoas pediam, né? E o Databook tá descrevendo como Suzano do Kakashi, tudo do Kakashi. Nesse momento que ele tá usando Suzano, o Obito não aparece em nenhum momento. Ele só aparece quando ele termina de usar e volta lá pra dimensão do Obito. Mas falando sério, assim, por mais que essa discussão exista sobre quem é o... Porque o chakra que ele usa é do Obito, né? Quem roubou o chakra do Rikudo foi o Obito, quem usou foi o Kakashi. Por mais que ele estivesse usando ali os atributos do Obito, eu acho que a cena é muito mais para além de quem é o Suzano e tal. A cena é muito mais sobre, tipo, o ápice da forma deles se darem bem é o Kakashi fazer uma coisa extraordinária como essa, entendeu? Porque o Suzano por si só já é uma coisa muito rara entre os Uchihas. Uma pessoa que não é Uchiha conseguir usar um Suzano, conseguir ter um Suzano, enfim. Por causa de uma ligação tão forte que ele tem com um Uchiha, é o ápice da amizade deles, entendeu? Lindo, falou tudo. Ai, que saco, gente. Eu queria que vocês brigassem. Eu odeio vocês. Que merda. O próprio fã do Obito aqui não concordou comigo. Que forma bosta de terminar o episódio. Eu queria que tivesse treta. Ah, mas a gente tem que ser realista, né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Pedras pelo caminho, né, Gabi? Exatamente. Pedras do caminho. A gente Odiei. Não quero isso. Eu quero porrada. Fala aí, Kakashi é um péssimo líder, não é? Não sabe lidar. Fala mal do Danzo que ela briga. Cala a boca! É a cadeira, tá com a cadeira. Vamos ler os comentários, então. Antes de ler os comentários de hoje, a gente tem mais um cargo pra dar. A gente tá melhor do que o governo Bolsonaro aqui, ó. A gente tá distribuindo cargo pra todo mundo. Faz um cargo pro nosso barquinho. Na verdade, esse cargo ela só vai mudar de cargo, porque esse cargo é pra mim. Já existia, que ela foi uma das primeiras que recebeu cargo na nossa família. Ela foi uma das primeiras agraciadas pelo nosso nepotismo aqui. Mas como agora a gente está trocando o nome da nossa família por nome de barco, agora a Mi vai ter uma função de barco também, que o Ale vai dar para ela. Coroa a Mi aí, Ale. É oficial de brigata. A braba. Agora a Mi é a nossa oficial de brigata e oficialmente o nosso barco virou um navio. A nossa tripulação. Tá aí, tá dado o seu cargo, Mi. Espero que você goste. O primeiro comentário de hoje é do Miguelzinho, @LoneUse. Ele falou que, assim como a gente, ele também acha que o Itachi foi vítima de um sistema shinobi corrupto, mas isso não muda o fato de que, abre aspas, ele matou, acabou, deu fim, deu tchau, mandou pro abraço, finalizou, mandou pro Papai do Céu os Uchiha. Ele falou, acho bom reforçar, porque tem gente que parece que não entender. Só que, por outro lado, também temos Danzo, que desde 6 anos manipulava e se aproveitava do Itachi. Acelerava todo o processo de preparação shinobi para o garoto. Também temos os Uchiha, que embora não estivessem nem um pouco a fim de resolver as coisas pacificamente, visto que o Itachi tentou inúmeras vezes conversar com o Kan com a finalidade de dar fim àquela briga de gato e rato entre Konoha e Uchiha. E por último temos a morte do Shisui, que já fudia com o psicológico do Itachi. Agora vamos preparar a equação. Manipulação de Danzo mais ódio dos Uchiha, mais morte do Shisui, mais depressão. Agora una todos esses elementos e empurre para as costas de uma criança de 13 anos. Pronto, você tem o massacre Uchiha. Resumiu tudo. Vocês têm noção de que esse garoto tem 13 anos? 13 anos? Não, porque ele mente a idade dele, eu tenho certeza. Eu espero que sim, porque eu me sinto muito humilhada com o poder de concatenação de pensamentos dele, tá vendo? Não consigo nem completar uma frase direito. E o Miguelzinho já dá esse banho de argumentação. Me sinto muito humilhada. Na moral, ele vai tirar onda do neném, papo reto. Boto fé demais. Ele nem tem 10 pra fazer, né? Isso que é o mais incrível. Miguelzinho vai ser o próximo brasileiro aí à lua. Graças a Deus. E o nosso consultor para assuntos especiais, o Nagatinho, @UzumakiNagato, falou: gostei do episódio, passaram umas visões que eu ainda não tinha notado. Tipo, o Danzo ser genocida também é uma delas. E por mais que não pareça, eu concordo que o Itachi foi mais vítima do que qualquer outra coisa. Gostei bem do episódio de hoje, tô na mesma vibe de não querer mais treta por causa disso.
Gente, qualquer um que roge a timeline do Twitter por uma semana já enche o saco de Tati. Eu não, se alguém quiser tretar, tamo aí. Pau no cu de Tati. Se vocês quiserem, o Alexandre pode fazer toda uma dissertação de como você não pode amar o Eren e odiar o Itachi e vice-versa. Vem tranquilo, afoba não, vem tranquilo. A Lulu falou, arroba Luísa com W, falou pro Ale que ela vai fazer o desenho do Bokuto, porque o Ale fica enchendo o saco da garota pra ela fazer esse desenho. Ela falou que ela vai fazer, mas aí ele vai ter que virar Marreto Stan, se ela for fazer o desenho. Ela falou que ela também amou o episódio e acha que o Itachi precisaria de uma terapeuta. Inclusive, amei vocês enaltecendo a Tsunade, a única Hokage possível. E a Iro se inspirava nela também, mas morria de vergonha de falar, e quem fazia o contato entre elas era a Sakura. A Ina era fã mesmo, né? Ficava com vergonha de falar com... Meu Deus, a Tsunade. Ai, gente, eu amo a Ino. Realmente, ela tem razão. Quando eu tava editando o episódio, eu lembrei que a gente esqueceu de falar da Ino. Mas, gente, a Ino também. Cara, é incrível mesmo o jeito que o Kishimoto construiu a Tsunade pra ser realmente uma figura, um modelo, né, para as outras meninas. Inclusive, eu quero exaltar aqui a Ino também, porque a Ino é minha Kunoichi preferida. E as pessoas não falam o suficiente sobre ela, entendeu? Eu acho que isso tá muito errado. Precisa falar sobre a Ino, sim. A Ino é maravilhosa. Vale também falar que é um negócio que o Kishimoto me mandou no zap, ninguém sabe. Mas as flores que o Gaara cultiva, ela vende. É de porta da Vila Areia, tá ligado? Por que não usar as flores da sua vila, que se chama Vila da Folha, ao invés de importar de um lugar que é totalmente desértico e com baixa qualidade de flores, provavelmente? É porque são flores especiais, pô. E também tem um diferencialzinho que é de um cara famoso, do Kazekage, general de guerra. Então tem aquele negócio de, pô, o cara é foda e tal. Aí você compra as flores, que é tipo como se fosse uma assinatura dele. Ou Mas aí seja, deve ser muito caro. o Gaara gourmetizou a floricultura. Exatamente. Empreendedor, diferente do Itachi. O Enzo, arroba o Enzo, _Andrade, falou: primeira aldeia da Marola foi foda. A Gabi deu aula sobre a história do Itachi. Gostei de terem abordado a relação do Naruto com a Tsunade. Muita gente esquece o respeito e a admiração mútuo deles. E o Nawaki com o Kiki Genkai, ele tinha sonhos. Obrigada, gente. Eu ainda não terminei de ler a novela. Talvez eu faça uma thread sobre ela. Achei muito interessante o jeito que o Itachi foi construído. E o Nawaki Udan, ali. Pô, na moral, eu não quero mais sofrer por isso, não. O bullying tá muito forte. Os memes foram muito bons, galera. Ri de todos. Muito obrigada pelo entretenimento. Vocês entretêm mais a gente do que o contrário. Gente, olha, sinceramente, viu? Eu acordo todos os dias. O que me dá força pra continuar são os memes que vocês fazem. Inclusive, gente, quem não viu os memes sobre o Nawak Dan serem possíveis Hokages que foram feitos pelo Roger e pelo Nagatinho, vão lá no nosso Instagram que a gente postou lá, que estão maravilhosos, tá? O @Bufalux falou: lindo vocês, ninguém chamando o Itachi de herói e nem cagando pro dilema que o personagem foi colocado, como se ele tivesse escolhido passar por toda aquela desgraça. Isso aí, parabéns. Obrigada. Pois é. Eu acho que o maior dificuldade do Kishimoto foi realmente fazer essa transição entre o que ele apresentou no clássico e como mostrar que não foi uma coisa fácil pro Itachi também, entendeu? Então ele criou tudo um roteiro pra exatamente virar um emaranhado mesmo. O @Roger Alisson falou: sensacional a forma como vocês contornaram toda a situação do Itachi herói / vilão para uma criança depressiva que precisava de coach. PS, imaginando se houver algum coach idoso, ele tá fudido na mão de vocês. A gente já deixou bem claro que a gente não gosta de doce nesse podcast, né? Isso tá errado. Não concordo com isso, não. Você gosta de coach, Alexandre? Não, eu gosto de idoso. Pau no cu do coach. Ah. O ódio aqui, ele é dividido. Tem ódio pra todo mundo, pode ficar tranquilo. Graças a Deus. É isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se identificado um pouco mais com o Bibito. Eu estou ainda mais apaixonada pelo Bibito. A minha relação com o Bibito tá cada vez melhor, porque eu não ligava muito pra ele. E aí, quanto mais vocês falam do Bibito, mais eu gosto dele.
Parabéns, Padrinho, inclusive, por esse trabalho aí. E, gente, segue o Padrinho no Twitter, tá? Porque muitas das coisas que a gente falou aqui foi inspirado em coisas que ele já falou também. É o @BitoDame. Vocês não sabem disso, mas quando eu assisti Naruto eu detestava o Obito, tá? Porque meu favor era o Kakashi, eu achava que ele tinha feito o Kakashi sofrer bastante. E aí, quando eu conheci o Padrinho... Na verdade, eu terminei Naruto meio que indiferente a ele, né? E quando eu conheci o Padrinho, eu comecei a gostar muito do personagem. Então, foi por isso que eu tive a ideia de fazer esse episódio, pra compartilhar com vocês muitas das coisas que ele falou pra mim. Então, de novo, muito obrigada. E é isso, galera. Até a próxima. Beijo. Até a próxima, gente. Assiste One Piece.